Bom dia, sou o professor Kleber Jamal. Nessa aula eu vou continuar a aula de genética, falar sobre genealogia. Na realidade vou passar alguns termos e alguns símbolos, dos heredogramas. Então, qualquer dúvida vocês podem deixar um comentário aqui nesse vídeo que eu vou tentar responder posteriormente. Então, continuando aqui a aula de genética, eu coloquei alguns símbolos básicos só para vocês entenderem como que é quando aparece o heredograma no exercício, para poder entender e conseguir resolver de uma maneira bem tranquila. Então aqui no caso o quadradinho e o círculo com a setinha para cima, nós falamos que é um indivíduo masculino. Um círculo ou um círculo com um xizinho embaixo, nós falamos que é um indivíduo do sexo feminino. Quando tem o círculo e o quadradinho, ou o círculo com a setinha e o maisinho, nós falamos que o indivíduo é intersexo. Quando ele vem grifado ou pintado ou em preto, nós falamos que são indivíduos que representam o traço estudado. Ele pode ser afetado, pode ter a característica do estudo que você está fazendo ou do exercício que você está tentando resolver. Quando tem esse sinal aqui para cima, que indica que o indivíduo é natimorto ou houve um aborto. É muito importante saber do natimorto, por exemplo, naqueles exercícios de genes letais. Porque se o indivíduo ele morre antes do nascimento, a gente não conta. Se ele morre nasceu e morreu, a gente conta na probabilidade. Então lembrem daquela aula lá de genes letais. Quando tem um risco assim, nós falamos que o indivíduo faleceu. Quando vem um losango ou um triângulo, o sexo é indeterminado. Ou a criança vai nascer, ou às vezes algum parente que você não sabe o sexo, a gente acaba colocando. Eu particularmente eu uso mais o losango. Outro sistema, a estrutura, por exemplo, os gêmeos monozigóticos. Nós colocamos esse triângulo entre os dois. Vocês lembram o que é um gêmeo homozigótico? Monozigótico. O gêmeo monozigótico, o que acontece? Ele nascem duas crianças, claro, na realidade é um óvulo e um espermatozoide, e o zigoto acabou separando em dois, então eles são gêmeos idênticos, então representa com esse triângulo. Os gêmeos dizigóticos, o que acontece? É só um triângulo por cima, então pode haver indivíduos do mesmo sexo ou de sexos separados, então seria os gêmeos não idênticos, que nós comentamos. É muito importante saber num exercício dos gêmeos monozigóticos, por exemplo, eles têm a mesma carga genética. Os dizigóticos não vai ter a mesma carga genética. São dois óvulos diferentes e dois espermatozoides diferentes. Ok? Quando tem um traço, nós falamos que é o casal. Quando tem dois traços, é o casal consanguíneo. Não sei se vocês lembram. O consanguíneo geralmente são parentes, primos próximos, de primeiro, de segundo grau. No caso, quando a gente está fazendo uma análise do heredograma da família, num exercício, o que acontece? O casamento consanguíneo, entre primos, algum traço, algum estudo que a gente está tentando, ou uma anomalia genética, ou uma síndrome, vai fazer muita diferença se for um casal entre primos. Porque os ancestrais são os mesmos. Então, se tiver um gene letal, algum gene que provoca uma síndrome, vai ter maiores chances daquele filho daquele casal de primos, casal consanguíneo, ter a criança afetada ou com aquele traço que eu estou tentando estudar. No caso aqui, as gerações, nós colocamos esses números romanos, e os indivíduos nós numeramos 1, 2, 3 na sequência, da esquerda para a direita. Aqui eu coloquei um exemplo da família. Então aqui, se eu estou tentando estudar o caso aqui, o 8. Não sei se ele nasceu, eu não sei se o sexo
eu não sei o sexo ainda da criança, então eu coloco um losango. Então, se a gente der uma olhada aqui, ó, tem os avós, né, dessa criança, aqui são os tios, aqui é o pai, aqui é a mãe, que é de outra família, e aqui são os filhos, ó. Ele já tem o irmão mais velho, e o 8 é o caso que eu vou estudar. Eu posso colocar uma interrogação, alguma coisa. Aqui, se eu olhar essa família, o traço que eu estou querendo estudar, genético, só o 3 tem. Então, eu acabo pintando, aqui no caso é uma tia dele, acabo pintando, tá de preto. Então, aí eu vou analisar e ver o que o exercício está pedindo. Aqui eu dei mais 2 exemplos só para poder entender. Aqui tem outra família, ó, é um casal, 1 e o 2, né, geração 1, tiveram 2 filhos. Uma criança nasceu normal, não tem o traço, que é o menino. A menina nasceu, eu pintei ali de preto. Então quer dizer que é uma herança recessiva. Só olhando aqui já dá para entender por que é recessiva. Porque o pai é heterozigoto e a mãe é heterozigoto. Então, para essa criança nascer, ela tem 1/4 de chances de ser recessiva, né? No caso aí. Porque ninguém da família tem o traço genético, só ela. Aqui no segundo exemplo, eu tenho 3 indivíduos com o traço. Então, provavelmente é uma herança dominante. Por quê? Aqui o pai deve ter o traço, tem que ter, né? E as crianças também nasceram, ó. Pode ser heterozigoto ou pode ser uma herança dominante, né? Os 2 podem ser homozigoto. Então eu posso colocar como traço, porque às vezes eu não sei o da mãe. A mãe pode ser recessiva, né? Então o pai vai passar um dominante e a mãe vai passar um recessivo. Mas às vezes é interessante colocar o traço até ter certeza no exercício. Então mais ou menos é o que eu queria passar sobre heredogramas, genealogias. O pedigree que nós falamos dos animais é praticamente uma genealogia para entender os ancestrais. Espero que eu consegui passar. Existem mais símbolos, mas esses são os principais. Qualquer dúvida pode deixar um comentário aqui neste vídeo mesmo. Tem um exercício que eu fiz um vídeo também aqui no YouTube. Então tem outro vídeo com um exercício misturando a probabilidade com genealogia. Se vocês quiserem, vocês podem ver também. Muito obrigado e tenham um bom dia.